Imagina se você tivesse que carregar dois botijões de gás, um cheio e o outro vazio, para todo lugar que você fosse. Se você fosse trabalhar, carregando eles, se fosse viajar, estar com a família, estar parado, independente do que você fosse fazer, sempre carregando esses dois botijões de gás. E por que eu estou falando isso? Bom, porque isso equivale a aproximadamente 40 quilos, que foi o que o Christian perdeu. Ele perdeu 39 quilos após passar pela análise corporal, após entender certas coisas e também fazer algumas ações. E é justamente por isso que ele é o nosso convidado de hoje e vai estar aqui tirando algumas dúvidas e falando sobre o processo de emagrecimento com a análise corporal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast Pode Analisar, um podcast sobre análise corporal onde você verá muito conteúdo sobre autoconhecimento. Hoje nós estamos aqui com o Christian, que ele é analista corporal também, e ele perdeu 39 quilos a partir do poder do autoconhecimento, para ser mais específico, após ser analisado. Então, Christian, pode se apresentar? Fala, Jean, um prazer enorme estar fazendo parte desse podcast. É isso mesmo, essa análise corporal realmente é algo poderoso, né? Entender a nossa mente, entender como a gente funciona, realmente é, nos coloca num caminho muito de uma vida mais leve, de uma vida mais prazerosa, né? Então, eu costumo dizer que foi uma transformação e tanto aí deixar esses 39 quilos para trás ao longo da minha vida. Show. E para quem não sabe, o Christian, assim como eu, ele também é analista corporal, ele trabalha com análise, faz análise de outras pessoas, porque a transformação na vida dele foi tão grande que ele resolveu trabalhar com isso também e ajudar outras pessoas com essa ferramenta maravilhosa que é a análise corporal. Christian, vou te perguntar como era a tua vida antes, como é que era esse negócio de conviver com excesso de peso, quais eram as principais dificuldades, como era a tua vida antes da análise, antes desse autoconhecimento que você teve. Bom, o Christian, antes da análise corporal, ele era um cara que não tinha perspectiva de vida, ele não sabia o que queria, não sabia exatamente o que queria profissionalmente, né? Então ele vivia muitas vezes frustrado por conta do corpo, né? Também tinha problemas em relação ao início de uma depressão, tomava fluoxetina. A estima nem existia, né? Isso acabava acarretando na minha autoconfiança no meio profissional. Trabalhava de CLT na época, eu lembro que eu vivia assado e isso acabava me prejudicando em algumas ações, né, no serviço e fazia com que eu ficasse com aquele medo de ser demitido e tudo mais. E essas frustrações todas já estavam progredindo também para a área amorosa. Eu estava morando junto na época com a minha esposa, atual esposa, né? Não havia casado com ela. E eu lembro que eu descontava minhas frustrações, da minha angústia com o meu excesso de peso na minha esposa. E isso fazia com que a gente acabasse num relacionamento um pouco tóxico. Vamos dizer que bastante tóxico Sim. por conta disso. Então eu já estava beirando a me tornar hipertenso, mais áreas de risco em relação à minha saúde, né? Eu estava pesando na época, cheguei a pesar 109. Eu fazia dietas torturantes, tomava remédio e nada adiantava. E aquilo me frustrava muito. Então, com o tempo, eu lembro que depois, né, depois da análise corporal, tudo começou a mudar mesmo. Mas eu vou deixar tu Tranquilo. me perguntar aí que Você fazia dieta, fazia academia, exercícios e nada adiantava. academia eu não fazia. Tipo, até eu lembro que eu fiz uma vez uma semana e não fui mais. Então, praticamente eu não tinha Uhum. constância naquilo. Eu não tinha motivação. Não tinha motivação, acho que é a palavra Certo. E certa. também. Mas, E no teu. mas eu Pode falar, lembro. pode falar. Uhum.
Mas eu lembro que a ansiedade e a compulsão alimentar, o meu comportamento em relação ao que eu comia, eu não me policiava. Tipo, eu realmente estava, não sabia o que que acontecia comigo, mas eu sabia que eu estava vivendo de forma errada. Eu sabia que se eu seguisse por aquele caminho, algo mais grave podia acontecer, tanto na vida amorosa, quanto na profissional, quanto na pessoal. Certo. E na questão da academia que eu ia perguntar antes, é que muitas pessoas sofrem com isso, principalmente quem está acima do peso, do julgamento alheio. Existia isso também, por exemplo, eu não vou na academia, eu fui uma semana, mas não me senti bem lá, as pessoas estavam me olhando com a cara de julgamento. Tinha isso contigo também? Ah, sim, exatamente. Exatamente isso. Então, antes da análise corporal, né? Depois eu entendi por quê. Mas, tipo, eu me envergonhava. E aí eu não conseguia dar continuidade naquilo. Tipo, meio que me depreciava, me frustrava com E aquilo aí e parava. desistir. É, Isso. e eu teve uma semana passada, semana retrasada, eu lancei um vídeo sobre falando um pouquinho sobre dependência emocional. Teve alguns posts falando sobre isso, né? E como a dependência emocional afeta a vida das pessoas e a gente cria dependência emocional até com pessoas que a gente não conhece. E aí um bom exemplo que eu dei foi exatamente sobre isso, sobre a academia, a questão da academia, né? Que você nem conhece as pessoas lá, você não conhece o instrutor, vocês não conhecem as pessoas que estão malhando lá, mas você fica naquela de, nossa, o que, que o fulano vai pensar? Nossa, olha aqui, tá vendo meu corpo todo feio, né? E acontece isso muito e com quem está acima do peso e acaba desistindo, né? Eu tinha o contraste totalmente ao contrário, né? Eu era muito magro, ia na academia e ficava pensando, nossa, o que, que as pessoas devem estar pensando, nossa, o que, que esse palito está fazendo ali, né? Então, lógico que é totalmente diferente, né? Mas são casos que são, de certa forma, semelhantes. Mas seguindo, então, quando que tu conheceu, quando que tu passou pela análise, Christian? Quando que tu começou a buscar mais esse autoconhecimento? Tu já buscava antes? Como é que foi? Em detrimento dessas questões emocionais, mas na época eu não sabia, mas eu sabia que refletia no meu corpo, né, com excesso de peso e tudo mais. Eu comecei a buscar pelo autoconhecimento desde 2010 2010. e fiz faculdade de filosofia e sociologia na época. Eu queria ter feito de psicologia, mas eu não tinha dinheiro na época. Aí eu aderi à filosofia e à sociologia. Então, com isso, eu lembro que em 2019, no auge do meu relacionamento, eu estava mudando de cidade e tudo mais, eu estava buscando por mais conhecimento e acabei encontrando o desenvolvimento humano. Daí eu acabei conhecendo o Corpo Explica, né, em 2019. Daí eu decidi fazer a formação, de analista corporal, em 2019. Certo. Só que de início eu estava me arriscando, eu estava me descobrindo cada vez mais e eu não estava aplicando aquilo na minha vida. Eu estava tentando levar para os outros aquilo que eu não estava aplicando na minha vida. Então, eu lembro de um momento que eu cheguei em casa e eu estava muito frustrado. Nossa, isso é só uma teoria, não sei o quê. Eu lembro até do que eu falava, né? E aí eu decidi ali naquele momento, não, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou aplicar isso em mim. E aí quando eu comecei realmente a aplicar, aí as coisas começaram a mudar, começaram realmente a, a fazer sentido. Eu tive um ganho de consciência mais significativo, né? E aquilo que eu não tinha consciência era o que me travava, era o que tornava pesado. E quando eu tive consciência daquilo, né, que eu passei realmente a ter clareza e aplicar no meu dia a dia, aí começou naturalmente eu ir perdendo quilo ali, né? Quando eu comecei a descobrir os motivos pelos quais eu estava com o meu excesso de peso. E no meu relacionamento também o reflexo disso foi ter uma comunicação mais clara, né? Realmente escolher viver uma vida junto com a minha esposa,
né? Onde os dois caminham para o mesmo lugar. Então, isso tudo foi, em conjunto, foi melhorando cada vez mais. Certo. Então, Christian, como é que a análise modificou a tua vida? A partir de que ponto? E quanto tempo durou essa transformação a partir do momento que você foi analisado até começar a perder quilos, né? Porque foram 39 quilos. Como é que foi tudo isso? Eu lembro que em 2019 eu fui analisado por uma colega veridiana, o Uhum. nome dela, e na época ela falou tanta coisa sobre mim que foi um chacoalhão. Foram respostas muito rápidas e claras que eu precisei de um respiro de 2 dias ali para mim me orientar sobre o que eu tinha escutado, que eu tinha ouvido, né? Começaram a cair muitas chaves ali, viram muitas chavezinhas sobre o que eu estava fazendo, dos meus comportamentos, que estavam me levando para um caminho ruim, né? Então, a partir dessa clareza, a partir desse conhecimento, quando eu comecei a tomar consciência, coisas que eu achava muito complicada de fazer, coisas que eu achava muito difícil de fazer, se tornaram mais fáceis, mais leves. E aí eu comecei a mudança de hábitos de forma leve. Eu comecei a me habituar a ser eu de verdade e não ser o que eu acreditava que as outras pessoas esperavam que eu fosse para me encaixar em ambientes que muitas vezes eu não era bem-vindo. Então, é, de uma maneira mais clara, de um modo mais claro de dizer, né, em relação aos meus traços, eu trabalhava muito em expectativa. Eu me moldava, eu me encaixava muito em ambientes ruins, pelo medo de ser abandonado, né, de não ser sentir visto, né? E eu acabava aceitando muitas coisas e guardando para mim, né? Reprimindo todo aquele sentimento, aquela frustração, ainda mais de estar ouvindo das outras pessoas, e eu não me impunha em relação a isso. Eu não dava os meus limites, né? Eu tinha muita dificuldade em dizer não, eu tinha muita dificuldade em transparecer a minha verdade para as outras pessoas. Uhum. Então, com a análise, com todo esse entendimento, com toda essa consciência e com toda essa clareza, eu passei realmente a ter consciência sobre isso e o caminho ficou mais leve para que eu pudesse ser eu de verdade, para que eu pudesse ter essa liberdade de, não, peraí, o Christian, ele é bem-vindo, ele pode existir. E aí eu comecei realmente a criar um outro ambiente, comecei a criar, a ter novos hábitos, a ter novos comportamentos, né? Eu lembro que hoje já faz, desde lá, né? Eu não bebo mais nada de álcool e eu tinha um vício com bebidas alcoólicas, né? Eu não era alcoólatra, mas eu estava aumentando gradativamente, que não era só mais no final de semana, se estendia no meio da Descontava na semana, bebida. né? Isso, então, exatamente. E aí, como isso foi, eu fui deixando isso de lado, e aí eu comecei a me desafiar. Se eu conseguir deixar o álcool de lado, eu consigo deixar a pornografia de lado, eu consigo deixar o açúcar de lado, novos Uhum. hábitos, uma mudança radical. Certo. E aí, isso tudo foi me tornando mais leve, mais saudável. Isso, o reflexo disso foi no meu casamento. Decidi casar com a minha esposa. Hoje vou ser pai, né? Então, tudo isso foi trazendo uma maturidade emocional, uma resiliência, uma resistência maior, vamos dizer assim, em relação. E outra coisa também que hoje eu me permito mais é o novo. Então, eu consigo sim experimentar a liberdade de ser o Christian de verdade e não uma máscara. Certo. Então, como que você definiria a experiência de passar pela análise, assim, da tua forma? Tu passou pela análise e como tu poderia comparar essa experiência? Cara,
Foram as 2 horas ali, surreal, surreal. Olha, foi o momento em que eu fui visto, foi um momento em que eu fui acolhido, foi um momento em que eu disse, eu lembro direitinho do meu pensamento em relação a isso, que foi o momento onde eu percebi que eu não estava tão sozinho assim quanto eu acreditava. Então, acho que eu definiria em relação a isso. Certo. Interessante, cara. Tu chega a se lembrar das perguntas que você fez, que no final de toda a análise, para quem não sabe, né, tem a direito a 3 perguntas circunstanciais. Então, é possível explicar qualquer situação a partir do formato do seu corpo, então, a partir dos seus traços, a partir do conhecimento. É possível fazer a resposta para essas perguntas. Então, tu se lembra do que tu perguntou na análise, que até fiquei curioso agora. Uhum. Lembro sim. Primeiro foi em relação ao meu corpo, né? Porque eu queria emagrecer e eu não conseguia perder Uhum, peso. Eu tinha muita dificuldade nisso. uhum, E essa foi uma pergunta que eu não pude deixar de fora. Outra pergunta foi em relação ao meu relacionamento. Por que que era tão difícil eu me relacionar com a minha esposa? tinha qual que eram as Então, eu dificuldades não que lembro tinha assim direito. no é, relacionamento? a dificuldade era em, por eu não estar com a minha estima por conta do excesso de peso, e eu não tinha uma libido lá em cima Uhum. também, a gente acabava se distanciando um pouco, isso me Brigando gerava bastante. raiva, me gera, me gerava, exatamente, me gerava angústia e tinha muitas brigas em relação a isso também. E a minha esposa é bastante rígida, então gerava bastante Certo, briga em relação a isso. certo. E qual foi a última pergunta? Aí, em relação ao financeiro, eu lembro que eu trabalhava de atendente de farmácia, deixa eu ver, não, desculpa, de atendente de caixa de supermercado na Uhum. época. E eu estava com muito medo de perder o serviço, né? O meu empenho, às vezes tinha funções que não era só ali no caixa, tinha que fazer outras, tipo reposição, alguma Uhum. coisa assim, carregar coisas mais pesadas e tudo mais, e tinha coisas que eu tinha que subir em tal lugar ou coisa assim. Eu tinha uma certa dificuldade por conta do excesso de peso. Então eu trouxe essas questões, era tudo que estava envolvendo na época, todas essas áreas aí. E é interessante, né, que os traços, eles falam nesse sentido. Por exemplo, tu falou, tava com medo de perder o serviço, de, no caso, pô, não vou ter mais isso. Que entra um pouco do traço de caráter oral, né, que querendo ou não, fica naquela medo de ser abandonado, né? Tanto dentro do relacionamento, como tu falou, então tá começando a ficar ruim aqui, eu tô tendo problema, mas eu posso ser abandonado, não quero que isso aconteça, e tudo isso vai refletir, vira uma bola de neve gigante, né? Porque ainda reflete, tudo isso reflete na ganha de peso. Então era quase que tava meio que impossível de tu conseguir perder peso, né? Porque teus traços estavam na dor, pelo que tu tá falando, né? Mas muito interessante. Você quer Uhum. complementar mais alguma coisa, Cristian? Sim, e com isso, né, isso tudo que tu falou também, eu lembro que eu sempre acabava construindo, por estar com os meus traços na dor, eu sempre acabava causando situações em que eu me sentia exposto, envergonhado, ou situações onde eu era esculachado em relação a, tipo, julgado, criticado. Sempre me colocava nessas Uhum. situações assim, né? Então era bastante delicado, bastante Sim, complicado. entendi. Bom, continuando naquela pergunta principal, quanto tempo demorou para te ver as mudanças acontecerem, principalmente no peso? Cara, isso sim foi meio que radical, cara. Acho que deu um mês e meio, um A mês, eu partir do acho, momento que tu um mês fez e a meio. análise, 1 mês e meio começou a. Isso, tipo, quando eu fiz a análise, eu recebi um Uhum. direcionamento. E além desse ganho de clareza, esse ganho de consciência, eu entendi o que precisava fazer com Certo. aquilo. E no momento que eu entendi o que precisava fazer com aquilo, eu tive uma certa resistência em aplicar na minha vida. Eu tive
e realmente eu criei uma teoria. Teoricamente é isso, é Uhum. aquilo, mas eu não aplicava, né? Eu criei essa resistência, eu lembro. E se não fosse por essas semanas de resistência, eu acredito que não demoraria um mês e meio, um mês, para ter essa radicalização no meu corpo. Mas eu tô jogando com um mês e meio, que foi o que Uhum. aconteceu, independente da resistência que eu Claro. tive ou não. Daí, o que que aconteceu? Eu entendi que eu tinha muita dificuldade de me expressar, tinha muita dificuldade de falar sobre o que eu sentia e de me impor. Então, eu acabava aceitando muita coisa. Uhum. E aí, eu decidi Essa foi a realmente principal, listar o essa nome foi a da. principal sacada após a fazer a análise, que tu entendeu bem como funcionava o teu corpo, qual que era o problema, quais eram os pesos que você estava carregando, né? Nesse sentido. Show. Isso. Aí, eu lembro que as ações era listar o nome das pessoas que me incomodavam, Aham. tipo, que eu não conseguia me Não impor, conseguia dizer não. e começar a dar isso, e começar a dar os limites para Uhum. elas. E eu lembro que a outra ação era fazer um planejamento financeiro, saber o que que eu estava, construir um sonho, saber o que que eu estava buscando atingir. Então isso tudo foi melhorando. O que que eu queria para o meu financeiro, o que que eu queria para minha profissão. E aí pedi mais acolhimento para minha esposa e dizer para ela como que eu funcionava, o que ela podia esperar de mim ou não. E aí quando eu comecei a ver as mudanças reais nisso, né? E aí eu lembro que eu comecei a ficar mais alegre, mais contagiante com aquilo, né? Eu comecei realmente a aplicar, e essas aplicações que eu fiz aí, dessa lista, depois eu comecei na prática real, eu comecei a ver as mudanças real no meu corpo, né? E cada vez mais, continuamente, ia ficando mais confiante. E o reflexo disso foi realmente melhorar o relacionamento, melhorar o financeiro. E aí foi que eu estava na escola Corpo Explica, me formei como analista corporal e eu fiz uma mudança radical também, né? Radical nem tanto, mas tipo, eu me preparei um pouco para fazer essa transição de carreira para empreender com análise Uhum. corporal. Show. E para quem está assistindo a gente aqui, Christian, então você recomendaria a análise? Você diria que não, fazendo análise você já consegue ter um direcionamento, entender o porquê você tem um excesso de peso e vai funcionar para essa pessoa também? Ou precisa fazer a formação como analista para ter resultado? Cara, não precisa. Eu coloco minha mão no fogo porque o que que aconteceu? A mudança de chave foi mesmo na análise Hum. corporal. Na análise corporal. Porque ali o jogo é contigo. A pessoa te vê realmente, vê a tua essência, vê quem realmente tu é. E aí te mostra, te fala, e ainda te direciona. Te diz, vai por esse caminho aqui, faz isso, faz aquilo. Show. Pode Então, continuar. eu acho que, eu acho que todo mundo precisa da análise Muito corporal. bom, né? Show. Christian, como você chegou, como você definiria como você chegou para o atendimento assim, antes da análise corporal e, digamos assim, um Christian antes da análise corporal e um Christian depois da análise corporal? Tem como fazer esse paralelo? Sim, tem sim. Ahn, o Christian, antes da análise corporal, era um cara que vivia, deixa a vida me levar, Uhum. sabe? Tipo, não tinha consciência e clareza muito bem do que estava fazendo e seguia o que a sociedade dizia, seguia o que ele tinha como referência ao redor dele. Então, ele não procurava se desenvolver cada vez mais em relação a ter outras experiências de vida, outros lugares. Uhum. E é nesse ponto aí que entrou a filosofia e a sociologia, tanto é para começar a refletir sobre, peraí, tem algo que eu preciso saber sobre mim. E eu não entendi até então que era a questão emocional, até 2019, que aí, vamos dizer que chegou o Christian depois da análise corporal. Aí o Christian, depois da análise corporal, é o Christian que começou a controlar a própria vida, começou a
a assumir as rédeas da própria vida e escrever a história por o próprio punho. Certo. Então começou a saber onde é que queria chegar, saber onde é que queria ir, né? Então tudo mudou. Show, show. Top. Bom, aqui com os teus principais traços, estou olhando aqui, né? Você é bem distribuído, tem um gráfico bem distribuído, mas quais seriam as principais dores que você enfrentou, assim, enfrentava antes de ter o conhecimento do jeito que você funcionava, do jeito que seria um ambiente melhor para ti? Qual foi as principais dores? Não precisa dizer só uma, né? Porque eu acredito que são várias. Então, quais são as principais dores que você sentiu antes de você ter acesso à análise corporal, a poder se entender melhor? Cara, o medo de decepcionar as outras pessoas por me sentir uma fraude, o medo de errar, medo de ser julgado, de ser criticado, né? Então eu me colocava sempre em situações onde eu era humilhado por conta desses Uhum, medos e o medo de ficar sozinho, ser abandonado. Então esses medos sempre me rodeavam. uhum. Breves momentos eu lembro que também o medo de ser comparado, então eu não procurava competir, não procurava me desafiar, não, eu me mantinha numa inércia que ali eu acreditava estar seguro. Então eu lembro que esses medos me cercavam. Certo. E nesse sentido assim de medo e tal, de dores, quais foram as coisas que você percebeu que você poderia atribuir? Qual dessas dores você poderia atribuir ao seu excesso de peso? Todas elas ou O medo como é que funciona aí? atribuir no sentido de fazer com que eu ficasse no excesso de peso, Exatamente, é. permanecesse. Quais foram as dores que fizeram você ganhar peso ou não conseguir se livrar do peso? Porque, pelo que você falou, né, deu para entender que teve umas três ou quatro dores principais aí. Uhum. O medo de ficar sozinho, Uhum, o medo de decepcionar as outras pessoas. Então isso me mantinha sempre em ter dificuldade de me expor, de me impor, né? E eu lembro que esses medos que eu estou comentando agora fazia com que eu aderisse a uma perfeição inexistente, pelo medo de errar também. Então eu não conseguia me expressar, eu não conseguia falar direito. Eu era muito prolixo também em relação a isso. Então esses medos, o medo de ser julgado, de ser criticado e por medo de errar, né? Me colocavam em situações sempre que eu era humilhado, ou também fazia com que eu ficasse em ambientes ruins, simplesmente pelo medo de ser abandonado. certo. Então, essas dores, a dor do abandono, a dor da humilhação, eram muito presentes. Certo. Bom, pessoal, para quem não está entendendo, tem um vídeo no meu canal, no programa 5 Eus, se eu não me engano, é o terceiro programa que fala sobre o excesso de peso e as funções dele. E para resumir, para quem você que está meio que boiando aqui, existem três funções básicas para o excesso de peso. São elas destaque, força e proteção. Cada uma dessas funções combina com um dos principais traços, né, que seriam o oral, masoquista e o rígido. Então, no caso do Christian, ele trouxe muito medo de decepcionar, de não conseguir dizer não. Então, entra um pouco da função da força. Ele precisava ser forte para carregar os problemas dos outros. Então, o excesso de peso se fazia presente por esse motivo. Existe também a parte do destaque, porque como ele não queria ficar sozinho, ele teria que ter um corpo maior para que as pessoas notassem ele. Então, tudo isso colaborava para ele não perder peso. E a análise veio para trazer essa virada de chave na mente dele, para ele poder entender que, opa, eu não preciso de excesso de peso para que as pessoas me vejam assim. Eu não preciso carregar também o peso do mundo nas costas. Eu posso dizer não, eu preciso viver a minha vida. Então, pela história que o Christian está falando, tem tudo a ver também com as funções do excesso de peso. E quando ele desmascarou essas funções, ele conseguiu virar essa chave. É isso, Christian? Tem mais algo Perfeito.
E qual seria a tua dica, Christian, para quem está buscando emagrecer, faz várias dietas e não consegue emagrecer e parece que nada dá certo? A minha dica é que essa pessoa pare de fazer dieta, pare de apostar nos medicamentos e nos chás, porque nada contra o trabalho de outros profissionais, mas a relação do excesso de peso com a gente ela é muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Então, a minha dica seria realmente procurar um profissional que trabalhe com análise corporal para realmente se entender, entender qual é a função do peso, qual é a função desse excesso de peso que essa pessoa está passando. E por que que eu estou dizendo isso, né? Eu sou a pessoa que, por estar frustrado com excesso de peso na época, eu acabava fazendo, sim, dietas torturantes. E por que torturantes? Porque eu me privava de comer muitas coisas e comer de forma, tipo, não por quantidade, acabava passando muita fome e aquilo me fazia engordar muito mais. Com medicamento, coisa assim, chá, não é que eu não emagrecia, não é que eu não perdia peso. Eu sofri de efeito sanfona, então eu emagrecia cerca de 4 quilos, que não era muito, e depois esses 4 quilos voltava com os amiguinhos ali, tipo, voltava entre 6 quilos, então realmente não conseguia emagrecer dessa forma. O problema, a raiz do problema era emocional. Então, essa é a minha dica para quem estiver passando por isso, realmente. Cuidado emocional. Até por questão, exatamente, até por questão da saúde, porque isso vai, eu lembro que na minha vida isso vai afetando as outras áreas da vida, né? Começa no corpo, começa no pessoal, começa com frustração, baixa estima, nada de autoconfiança, né? Tu começa a te depreciar, começa a te sentir incapaz, e aí depois vai indo refletindo na vida amorosa, né? Tu não vai conseguindo ter segurança no teu relacionamento, tu vai refletindo também no teu profissional, então realmente isso é algo sério para quem está passando por isso sabe que é algo sério. Então a maior dica é procurar um profissional que trabalha com análise corporal. Né? E uma coisa bem interessante no excesso de peso que tu estava comentando e me veio à memória é que a maioria das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, né, que é o que as pessoas mais recorrem para perder peso, é tipo, vou juntar um dinheiro, vou fazer bariátrica, ou vou pegar um plano de saúde melhor para poder fazer a cirurgia bariátrica e assim, deixa eu ajeitar a cadeira, e assim reduzir o peso e consegue, né, durante alguns meses manter aquele peso. Mas um dado bem interessante é que 90% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas retornam a ganhar peso. Algumas até recuperam todo o peso mesmo com o estômago reduzido, né? Então a gente começa a pensar, a ver o mundo com outros olhos e por que não pode ser outra causa? Qual é a real causa, né, do excesso de peso? E agora, ouvindo a tua história, né, Christian, a gente consegue ver que, pô, perdeu 39 quilos, né? Foram Uhum. 39 quilos. Isso aí é quase um resultado gigantesco, né? Para muitas pessoas, quase 40 quilos, né? Se fosse arredondar, né? 40 quilos praticamente. Então, Uhum. e é interessante que você não retornou ao peso, né? Você não voltou a ganhar. Que muitas pessoas, né, recorrem à cirurgia justamente por causa disso. Vou fazer isso aqui, vou perder logo, só que tem a causa emocional. Então o peso ele tem a função. Então ele está ali por algum motivo. Então se você tirar ali, ele vai retornar. Então a gente consegue entender que sim, a causa do excesso de peso é emocional. Então, se o emocional não tiver alinhado, não tiver acertado, o peso vai retornar. E outra coisa que eu achei bem interessante também, que você falou, né, sobre fazer a dieta, que era uma tortura, e isso é muito característica de um dos traços, que é o traço de caráter oral, que inclusive eu falei nos vídeos lá do programa 5 Eus, para vocês assistirem lá depois, que
Quem tem um traço de caráter oral, ele vai ter até as papilas degustativas mais aguçadas do que as outras pessoas. Então vai ter um desenvolvimento maior. Então existe quase como um caso de amor entre a pessoa oral e a comida, né? Isso que é muito interessante. Então quando você faz dieta, você está tirando um dos prazeres da vida daquela pessoa, né? Que se importa tanto com a experiência de comer, né? Porque comer para ele é uma experiência, então é bacana, né? Gostaria de falar Uhum. sobre como é ser uma pessoa com teu gráfico, né? Porque o gráfico do Christian, para quem não sabe, é um gráfico bem distribuído, então é uma forma de funcionar totalmente específica. Ah, sim, isso eu gostaria de falar, até porque foi um baita desafio, né? E em relação às transformações pessoais que eu tive, né? Em relação a SSTPs e tudo mais, o gráfico distribuído é aquela pessoa mais versátil, né? Horas está de um jeito, horas está de outro jeito durante o dia. Minha esposa costuma falar que ela casou com uns 5 pessoas diferentes. Então, quando esses traços estavam na dor, eu me sentia muito confuso, né? Confuso em relação a tudo na vida, em relação ao que eu queria, e também a questão da indecisão também era um tocante bastante forte, né, que vinha em relação ao que eu queria para a vida. Agora, o ponto forte de ter essa distribuição no gráfico, né, ter esses traços mais elevados no nosso perfil emocional, é que a gente consegue também ter todas as habilidades que os traços dispõem, né, ao nosso favor. Então, essa versatilidade de se adaptar ao ambiente, claro que aí tem um ponto de alerta, né? Muitas vezes tu vai te adaptar a um ambiente, mas tu tem que ter aquele alerta ligado de que, tá, eu tô me habituando a esse ambiente ou eu tô tendo que me ajustar a esse ambiente, porque senão eu vou ser abandonado, porque senão isso, aquilo. Não. É realmente se adaptar ao ambiente para aquilo que tu vai tanto extrair de melhor do ambiente quanto favorecer de melhor para o ambiente. O interessante é que, para quem tem o conhecimento da análise corporal, sabe que tem os traços distribuídos, ok. Então eu tenho um pouquinho de cada traço, então eu tenho 5 formas diferentes de agir. Eu tenho os meus 5 eus aqui, né? Mas para quem não conhece nada disso, o que tu pensava antes? Porque eu acredito que quem tem um gráfico tão distribuído assim como o teu, que é praticamente 20% de cada traço, a pessoa quase que beira a pensar que tem uma bipolaridade, que tem um transtorno de personalidade, assim. Como é que era isso antes de tu ter o conhecimento? Pegava muito forte isso? Ah, exatamente. Era uma confusão de sentimento, uma confusão de, de tomada de decisão para ação, não sabia realmente o que queria fazer ou não. Então, isso dificultava muito a minha visão do que eu queria para o futuro. Uhum. Acredito que dá para resumir em confusão. Confusão, indecisão e falta de clareza, né? E... Quando os traços estão na dor. Como você bem colocou, os 5 eus aí. Certo. Então, eles têm duas maneiras de funcionar, né? Ou eles te emprestam aquelas habilidades, que é habilidades que você naturalmente desenvolveu e se habituou. Vamos dizer que não é se habituou, mas tipo, você se sente bem fazendo daquela forma e você pode agir assim se você não estiver ressentindo a dor emocional que aquele traço carrega, né? E o que tu acha que é o preço da indecisão? Porque como você trouxe, era o que mais você tinha antes de passar por todo esse processo de autoconhecimento, análise corporal e tal, que tinha muita indecisão. E o que isso te custava? Perca de oportunidade, é, travava na vida, né? Tipo, perca de vida, perca de tempo, né? Então, muitas oportunidades e muitas vidas que eu poderia ter vivido, eu abri mão por causa da indecisão. Com a indecisão vi uma série de outras coisas também, segurança, eu não experienciava novos caminhos, eu não me permitia, eu não me descobria, né? Certo. Então, acho que esse é um tocante bem importante da gente estar comentando. Show. E depois que daí você, entendeu que, pô, eu sou normal, esse é o jeito que eu sou,
o jeito que eu preciso ser, mas eu continuo indeciso. O que você fez para superar a indecisão depois de passar pela análise? Aí vem realmente uma das habilidades do meu maior traço, que é o me planejar. Eu entender, né, depois das ações, tipo, deixar o que é do outro com o outro, tipo, parar de carregar problemas alheios nas costas, vamos dizer assim, de me envolver nos problemas que não são meu, acabou me sobrando vida para decidir o que fazer com a minha vida. Então eu comecei a planejar meus passos. Quando eu comecei a, não, peraí, eu preciso calmar um pouco, né? Por mais que eu tenha o maior traço do masoquista, caráter masoquista, como 25%, ainda assim eu tenho os outros traços ali beirando 20, né? E 15. Então, eu tinha uma certa dificuldade em me planejar por conta da versatilidade que eu tinha, que eu tenho, aliás. Então, eu preciso de uma rotina, mas eu preciso também diversificar o que eu estou fazendo. Então, se eu estiver por longas horas fazendo a mesma coisa, eu vou começar a me sentir mal. Então, o que pegava para mim me planejar era essa questão. Bom, se eu tenho que me planejar, eu tenho que parar, refletir o que eu quero e tenho que me organizar. Então, isso me exigia um pouco mais de tempo, tipo não, peraí, vamos relaxar aqui, vamos concentrar aqui. Então, por esse gráfico distribuído, por esses outros eu não conseguia ter essa concentração. E aí que eu comecei a entender realmente como que a minha mente funcionava. Eu aprendi a convencer, a compensar, recompensar, não sei se é assunto para agora, Não, mas é o pode que eu vir. estou falando, está vindo na minha mente. Claro, não. E aí eu comecei realmente a entender os motivos pelos quais eu resistia ao natural da vida, resistia a fazer o que precisava ser feito, Certo. né? Então isso tudo foi organizando a minha vida mesmo, foi organizando, trazendo consciência. Então você diria que o remédio para indecisão é o planejamento. O remédio para indecisão é que cada traço, né, vai reagir de uma determinada forma, né, em relação à indecisão. Então, o meu maior traço, ele precisa de segurança. Então, quando eu estou indeciso, eu não enxergo a segurança, eu vou ter que apostar num. E apostar num, tomar uma decisão é matar uma opção. Então, quando tu tem a responsabilidade e a consciência de que tu vai matar uma opção, o meu maior traço ali se sentir inseguro. Uhum. Mas quando eu fazia mesmo com a probabilidade de dar errado, eu decidia, tomava uma decisão, mesmo que aquilo me afetasse ou que desse errado, o meu modo de planejar era quais possíveis erros eu ia por aquele caminho. Então, acredito que sim, de um certo modo, um dos remédios para a indecisão é o planejamento. Defina em uma frase a análise corporal, a transformação que ela te trouxe na tua vida. Pode pensar, tem tempo aí. Confiança. Confiança. Show, Christian. Muito top. Bom, o Christian, pessoal, ele trabalha atualmente como analista corporal, ele também trabalha com mentorias, trabalha com atendimentos individuais. Christian, você quer falar um pouco do seu trabalho? Pode ficar à vontade. Uh, Quero sim. Hoje eu estou também mentor, né? Além de terapeuta e analista corporal, eu acabei realmente adentrando ainda mais, investindo mais nesse universo do desenvolvimento humano e eu criei algumas mentorias, tenho atingido também psicólogos, outros terapeutas, onde eu pude contribuir na vida deles, outros analistas. Então, eu tenho mentoria para esse público e eu trabalho com a análise também corporal no âmbito de que
a pessoa sim pode recuperar a estima dentro do relacionamento com o emagrecimento, mas como a gente sabe, a análise corporal ela é abrangente para todos os públicos, porque vai trabalhar o autoconhecimento, vai trazer saúde emocional. Então, dentre esse contexto, eu tenho trabalhado bastante hoje com um público bem maior. Agora, em relação ao nicho eu estou pensando em também seguir fortemente com a análise corporal na questão do emagrecimento mesmo dentro de um relacionamento. dentro do relacionamento. A tua mentoria é só para profissionais ou é para qualquer pessoa? A mentoria é para qualquer pessoa que está buscando desenvolvimento, está buscando um apoio, uma orientação e uma direção. Hum, Então, ali ela vai entender os motivos pelos quais ela não está conseguindo alcançar os objetivos dela, o que fazer com isso, né? E quais as ações ela vai precisar tomar com o meu acompanhamento para que ela atinja tal resultado. show. Christian, qual que é o teu Instagram aí pra gente botar aí na tela e o arroba? Eu sou Christian Show. Valles. Valles com dois L's. Show, vou botar depois ali na edição, pedir pra botar. E também, pessoal, uma coisa bem interessante que a gente acabou esquecendo, o Christian vai disponibilizar também umas fotos do antes e do depois dele, porque você olha pra ele aqui, tá todo magrinho, você não fala que o cara teve excesso de peso. Eu, por exemplo, quando conheci o Christian, a gente começou a ter uma interação, assim, porque somos colegas de profissões, e eu não diria que ele tinha passado pelo esse problema de excesso de peso, porque aparentemente não tem, né? Então ele vai disponibilizar depois as fotos. A gente vai botar aqui na edição também para você assistir, para você ver a diferença realmente dos 39 quilos perdidos. Então, para você que se interessou aí pelo assunto, você vai ter muito mais coisas aqui no canal, já tem sobre os traços de caracteres, para você entrar mais a fundo. A gente não falou muito sobre os nomes, muito a fundo sobre isso para você que está chegando agora ficar meio perdido, mas tem um conteúdo ali no canal, vai ter mais vídeos explicativos e vídeos um pouco mais curtos também para você ficar a par sobre isso. Ser o excesso de peso, né, e como o peso emocional se transforma em peso físico, né, porque e como o autoconhecimento modifica a vida de uma forma incrível, né? Como o Christian falou. Resumindo para você que está assistindo esse finalzinho, o Christian ele perdeu 39 quilos, começou, a partir de que ele fez a análise corporal, em um mês e pouco, começou já a notar as mudanças. Então, uma baita transformação. Obrigado, Christian, pela participação. Espero rever você em outros episódios aqui. É o primeiro de muitos, espero eu. E um grande abraço e obrigado pela colaboração. Gratidão aí, Jean. Obrigadão mesmo por esse convite. Adorei estar aqui partilhando com vocês um pouco da minha história. E é isso aí. Certo. Para você, pessoal, que está assistindo até agora, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.